Olá a todos, aqui é o professor Ronaldo Bastos e hoje eu quero fazer um vídeo sobre a emenda constitucional 130 para você atualizar a sua Constituição. Já escrevi isso lá no blog, vou deixar o link aqui na descrição se você quiser um conteúdo escrito. Essa emenda constitucional 130 trata da possibilidade de permuta entre juízes vinculados a tribunais de justiça de diferentes unidades da federação. Imaginem que tem um juiz do Tribunal de Justiça de Pernambuco e um juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo. E o de São Paulo é um recifense, quer voltar para Pernambuco, e o juiz do TJPE, que é um paulista e quer voltar para São Paulo. E eles estão na mesma categoria de carreira e eles queiram fazer uma permuta. Antigamente isso não era possível de se fazer. Inclusive o STF já tinha declarado inconstitucionais leis estaduais que permitiam a se fazer isso, porque teria que ser feita uma emenda constitucional. Pois bem, essa emenda constitucional foi feita. Essa autorização já era permitida para juízes estaduais e juízes federais. Para juízes do trabalho e juízes federais, mas não era ainda permitida para juízes estaduais e agora passou a ser permitida. Então, para você consultar isso, ou você vai lá no blog, aqui no link da descrição, ou você vai no site do Planalto e vai ver que o artigo 93 da Constituição foram acrescentados os incisos 8, traço A e 8-B, né, que permite essa permuta entre juízes de tribunais de justiça ligados a unidades federativas distintas, ou seja, de tribunais de justiça distintos. Então, eles têm que estar em igual entrância. Vocês sabem que a carreira da magistratura é dividida em entrâncias, em geral 3 entrâncias, né? A terceira entrância é mais perto da capital, é a própria capital, ou em alguns estados, região metropolitana, e a primeira entrância é a entrância mais afastada nessa escala de promoção até chegar à capital. E também é permitido, inclusive, para juízes de segundo grau, o que nós chamamos de desembargadores, tá bom? Então, o que é que eu quero trazer para vocês ainda? Já dei o conteúdo, digamos assim. Eu quero trazer a justificativa do legislador constituinte quando fez essa PEC. Né? Vocês sabem que quando é apresentada uma proposta de emenda à Constituição, na PEC tem uma justificativa. Por que está sendo feita essa proposta de emenda à Constituição? Como uma estratégia de convencimento dos demais parlamentares para aprovação dessa PEC. A primeira questão é a unicidade do Poder Judiciário. Embora a própria Constituição e nós, professores de Direito Constitucional, falemos de divisão dos poderes, na verdade, isso é equivocado, porque o poder é único. O poder é único. O que existem são funções distintas: a função executiva, a função legislativa e a função judiciária. Constituições mais novas, como a Constituição do Equador de 2008, por exemplo, não fala em poder judiciário, mas fala em função judiciária, função eleitoral, função legislativa. Porque lá eu falei função eleitoral, porque lá a justiça eleitoral não faz parte do poder judiciário. Lá são 5 poderes e não 3, como são os tradicionais. Enfim, então, o judiciário é uno, que ele se divide em vários órgãos, ou seja, vários tribunais de justiça, que do ponto de vista administrativo, eles são órgãos e servem para racionalizar a prestação jurisdicional e administração da justiça. Além disso, o caráter nacional do Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem esse caráter nacional. Tanto é que existe um único órgão que faz o controle externo do Poder Judiciário, ou alguns entendem que seria um controle interno, já que o CNJ pertence ao próprio Judiciário, que é o Conselho Nacional de Justiça. Né? Esse caráter nacional é reconhecido em várias decisões pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Lá no blog, para esse vídeo não ficar muito longo, lá no blog eu falo dessas decisões, falam
da estrutura de opiniões doutrinárias, como do José Afonso da Silva, falando desse caráter nacional do Poder Judiciário. Além disso, o que reforça esse caráter nacional, existe uma única lei orgânica que regula o judiciário inteiro, que é a Lei Orgânica Nacional da Magistratura, conhecida LOMAN, que é a Lei Complementar número 35 de 79. Além disso, em razão desse caráter nacional da magistratura, diz a justificativa da PEC, seria irrazoável exigir que os juízes eles fizessem outro concurso só para mudar de estado, já que todos são juízes de direito. E, embora, para fins de racionalização da justiça, existe um juiz de direito do TJPE, um juiz de direito do TJRJ, um juiz de direito do TJMG. Mas, em razão do caráter nacional da magistratura, todos seriam juízes de direito. A justificativa da PEC ainda fala uma coisa interessante, que é a proteção do Estado à família. Ela justifica que juízes que estão mais próximos das suas famílias têm maiores produtividades, na medida em que tiram menos licença. É comum que parentes adoeçam, parentes precisam de um apoio maior, e um juiz que tem uma mãe doente morando em outro estado, ele diz a justificativa da PEC, esse juiz não estaria tão protegido, a sua família não estaria tão protegida. Isso faz com que esses juízes tirem, não vou falar abusem, mas tirem bastante licenças em razão desse deslocamento para cuidar dos seus entes queridos, de modo que isso diminui a própria produtividade, né? Se temos um juiz de licença, ele tem menos produtividade. O que combina quando a PEC fala em eficiência administrativa. Então, juízes que pudessem retornar aos seus estados teriam mais produtividade, porque tirariam menos licença e trabalhariam em tese mais felizes, mais acolhidos em suas terras natais, né? E por fim, depois disso tudo, a justificativa da PEC ainda fala de ausência de uma proibição expressa na Constituição Federal, né? De modo que diz a justificativa da PEC que isso não seria uma criação de algo novo, mas apenas uma declaração, um reconhecimento de algo que a Constituição já permite, né? Então é isso. O que é que vocês acham aí dessa PEC da permuta dos magistrados em razão de todos esses argumentos? Quero saber a opinião de vocês, beleza? Até uma próxima.